Satanás tem duas maneiras de derrubar, ou pelo menos de tentar derrubar, aqueles que servem a Deus fielmente. A primeira forma de Satanás é chegar para nós de uma forma sutil, entende? Com ensinamentos que parecem verdadeiros, mas são falsos, com palavras que parecem ser palavras do Deus verdadeiro, mas são falsas palavras. E quando você consegue discernir que, por mais que aquelas palavras parecem verdadeiras, parecem provenientes de Deus, quando você consegue discernir, você desmascara Satanás. Por exemplo, Jesus estava sendo tentado no deserto, quando Satanás ele se apresenta para Jesus com propostas. E as propostas que ele apresentou a Jesus foram propostas fundamentadas aonde? Fundamentadas na própria palavra. Salta-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos há ordens para te proteger. Pergunto para os irmãos, está na Bíblia ou não está o que o diabo falou? Está na Bíblia. Está escrito ou não está? Está escrito. Mas naquele momento, aquelas palavras que Satanás usou, tinha como propósito tirar Jesus do foco. Então muitas vezes Satanás ele vai se apresentar para um servo e serva de Deus usando palavras que aparentemente são perfeitas, verdadeiras e até são palavras de Deus, mas o propósito é tirar você totalmente do foco do projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. Mas aí como é que Jesus vence? Jesus diz, pois, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Entende, queridos? A outra forma de Satanás tentar nos vencer é quando ele veio se apresentando como bonzinho, como uma verdade absoluta, e você não caiu naquilo. A outra forma dele é vir mostrando a face perversa dele, é mostrando a fúria dele, é mostrando o desejo dele de destruir você. Mas essa é a parte mais fácil, porque é mais fácil você lidar com o inimigo declarado do que o inimigo que se faz de amigo. Então a gente precisa de discernimento espiritual para que a gente possa ver que nem todo anjo que aparece é anjo de Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus, eu leio novamente para os irmãos. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, ele se veste de uma forma que você olhe e se convença de que aquilo é oriundo de Deus. Mas quem é que vai arrancar a máscara dele? O discernimento espiritual que eu e você temos vai fazer com que a gente repreenda Satanás, porque aquilo é simplesmente uma máscara. É só uma roupa da divindade, mas no interior daquela roupa tem um ser chamado diabo. Amém? Vou dar outro exemplo. Jesus chega para os seus discípulos, diz assim: quem vós dizeis que eu sou? Pedro disse assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para Pedro e diz assim: ó, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Passa-se alguns minutos, Jesus começa a falar da sua paixão, do Calvário que ele estaria enfrentando. Quando Jesus está falando do sofrimento que ele deveria passar por conta dos nossos pecados, o mesmo Pedro está aqui, ó, repreendendo Jesus, repreendendo aquelas palavras, que isso não te aconteça, tenha misericórdia de ti mesmo, e começa a repreender. Daqui a pouco, querido, Jesus, ele olha para Pedro e diz assim: ó,
para trás de mim, Satanás. Espera lá, como assim, irmão? Alguns minutos atrás, o homem estava dizendo para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou. E agora, alguns minutos depois, ele está olhando para o mesmo Pedro dizendo: para trás de mim, Satanás. O que é isso? Discernimento. Um momento, Pedro foi um instrumento de Deus para revelar algo que estava guardado no coração de Deus. Mas depois, Pedro se permitiu ser um instrumento do mal para ir de encontro ao propósito de Deus. Mas o discernimento que Cristo tinha foi o bastante para fazer Satanás cair por terra da vida de Pedro. Quando a gente tem o discernimento espiritual, a gente sabe reconhecer quando algo vem da parte de Deus e quando algo vem da parte do diabo e quando algo vem da parte da emoção humana.